Muito bem, então vamos ver agora o que o Senhor quer falar conosco. Epístola de Tiago, capítulo 1, e vamos ler o versículo 12 e o versículo 13, mas depois na mensagem nós vamos falar de mais versículos. Graças a Deus. Tiago 1, 12, 13. Amém? Diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Amém? Feche teus olhos. Senhor, obrigada, Pai, por esta noite que nós podemos estar aqui reunidos para Te louvar e para aprender a Tua palavra. E em nome do Senhor Jesus eu peço, Espírito Santo, vem me usar para explicar, Senhor, para ensinar a Tua palavra para os Teus filhos que aqui estão e que eu também possa estar aprendendo. Pai maravilhoso, que eu desapareça, mas o Senhor apareça nesta mensagem, na minha vida, na vida dos irmãos que aqui estão na Tua igreja. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus, toda a glória a Ti, ó Pai. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Muito bem. Como os irmãos sabem, então nós terminamos terça-feira passada aquela série sobre os pecados. Não falamos de todos, né, irmãos? Senão ia ficar muito extenso o assunto. Mas eu acho que os mais importantes assim para o nosso dia a dia nós falamos, né? Você foi abençoado com aquela série, irmãos, de assuntos? Amém? Então, e daí para fechar hoje, então, eu perguntei ao Senhor, eu ia pregar sobre o fruto do Espírito, irmãos. Mas para isso, eu precisava de uma vergamota, sabe? Ou uma pocã, que nem dizem, né? E eu fui comprar e não achei. Daí me disseram que não é época, né? Aí então eu disse, Senhor, agora o que é que eu ia pregar sobre o fruto do Espírito, porque eu tinha já falado para vocês que eu ia pregar esse assunto quando eu terminasse os pecados. E daí eu orei, Senhor, o que é que eu prego agora? E vou deixar o fruto do Espírito para quando for época de pocã, né, de vergamota, né? Amém? E daí Deus colocou no meu coração essa mensagem aqui, já que nós estávamos falando sobre pecado. Então, pecado, tentação, né? Então, vamos entender um pouquinho melhor sobre o que é a tentação, o que é a provação, que tem diferença uma da outra. E às vezes as pessoas confundem um pouco, ficam dizendo assim, eu não sei se eu estou sendo provado ou se eu estou sendo tentado. Então vamos entender bem hoje sobre isso. E aí nós lemos aqui, né? Ó, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Aqui está falando da provação. Agora, no versículo 13, já fala da tentação. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Então veja só, então tem diferença entre ser provado e ser tentado. O que é uma provação? Primeiro nós temos que entender uma provação vinda de Deus. A provação vem de Deus. Amém? Deus nos prova, Deus nos testa. E a tentação? A tentação vem do diabo.
certo? Provação vem de Deus, tentação vem do diabo. A provação, o que ela é? É um momento de dificuldade na nossa vida. Como assim? A pessoa está enfrentando uma dificuldade na família, uma dificuldade na saúde, está passando por um problema, né, de enfermidade. É uma provação. Está passando uma dificuldade no trabalho, de repente perdeu o emprego, não está tendo como se sustentar. É uma provação. É uma provação. Então, provação são momentos de dificuldade onde a nossa fé é provada. Por quê? Porque quando nós estamos em dificuldade, Deus quer ver se nós vamos continuar fiéis. Ou se nós vamos abrir o bocão e começar a resmungar e a reclamar. Dizer que Deus não nos ajuda, dizer que Deus não nos abençoa, né? Então é para isso que Deus nos prova e também para o nosso crescimento espiritual. A provação, então, guarde bem isso, irmão, no teu coração. A provação vem de Deus para o nosso bem. Ah, pastora, mas não é nada bom ser provado. Não é mesmo. Dói, machuca, faz chorar. Mas é justamente nessas horas que nós nos aproximamos de Deus. Com essas provações. Amém, irmãos? Você com certeza já passou por isso, deve de estar passando, porque isso é para todo cristão. Por quanto tempo, pastora? A vida toda. Que otimista que eu fui, né? A vida toda. Porque ser cristão é isso. Eu já falei várias vezes para vocês que ser cristão é sofrer pelo nome de Jesus, para dar bom testemunho. Então nós precisamos entender isso. A nossa vida toda nós vamos ter provação. Pode passar uma, de repente você fica uns dias assim no alívio, e lá começa outra. Acontece isso com vocês, não acontece? É? Então, Deus vai te dar vitória. Então, veja só, irmãos. Deus não faz isso para o nosso mal, para nos prejudicar. Não, porque Deus não tem maldade alguma. Então, Deus faz isso para o nosso bem. Porque é na provação que a gente chega mais perto dEle. É na provação que nós choramos mais. É na provação que nós oramos mais. É na provação que nós jejuamos mais. Então, a prova vem de Deus, tá? E olha o que nós lemos ali. Bem-aventurado o homem, ou seja, a pessoa, né? Que suporta com perseverança. O que é perseverar? É não desistir. Amém? Perseverar é não desistir. Então, Deus está dizendo aqui, usou Tiago, o apóstolo Tiago, para dizer, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança. Ou seja, não reclama, não murmura, não fica blasfemando, não fica falando bobagem. Porque as palavras, irmãos, na hora da provação, têm uma importância muito grande. O diabo quer ouvir as tuas palavras no momento que você está sendo provado por Deus. Porque essas tuas palavras podem transformar a provação em tentação. Então, olha como é importante a gente saber o que fala. Porque se você está sem dinheiro, é uma provação financeira, não adianta você abrir a boca e ficar reclamando, porque o dinheiro não vai vir só porque você falou. Entendido? Se é uma doença, não adianta você ficar... porque Deus não me abençoa, porque todo mundo recebe cura, eu não recebi ainda. Não adianta, porque você não vai ser curado por falar reclamação a respeito do que Deus está fazendo. Então, nas tuas palavras, tu tem que guardar. Guarda a tua boca, guarda as tuas palavras, para você não transformar essa provação em tentação. Eu já vou explicar como que isso acontece.
Mas olha só, então agora eu quero que você entenda bem isso. Provação vem de Deus, tá? E Deus prova para o nosso bem. Por que que Deus prova para o nosso bem? Para tirar de nós tudo aquilo que não presta. O ourives, irmãos, quando a pessoa que trabalha com o ouro, né? Ou com a prata, eles botam o ouro e a prata no fogo para derreter e tirar as impurezas. É assim que Deus faz conosco. Nós somos ouro nas mãos do Senhor. Então Ele tem que nos purificar, tirar toda a sujeirinha desse ouro. E isso é através da provação. Entendido? Amém? Você é um ouro nas mãos do Senhor. Mas para não ficar um ouro bruto, maltratado, Ele precisa purificar. E aí nós passamos pelo fogo nessa provação para ser purificados. Muitos personagens da Bíblia foram provados. Nós vamos falar de alguns aqui. Mas só para você entender então, muitos foram provados. Por quê? Porque Deus amava eles. E Deus te ama, Deus me ama, então por isso Ele nos prova. Nunca reclame por estar passando uma provação. Mas daí você pode dizer assim, mas pastora, como que eu sei então que eu estou sendo provado e não tentado? A provação vem de Deus para o teu próprio bem. E a tentação vem do diabo. Então, como que você vai saber que é uma tentação? Porque é uma consequência dos teus desejos. Os desejos da carne. Aquilo que o teu corpo tem vontade de praticar. Aquilo que vai trazer algum benefício para o teu corpo, para o teu prazer físico. Aquilo que os teus olhos olharam lá, enxergaram e disseram, eu desejo aquilo. Desejo da carne. Entendido, irmãos? Tentação. Consequência dos desejos da nossa carne. Nunca é enviada por Deus. Nunca. Deus, como nós lemos ali, Deus não tenta ninguém. Deus não tenta ninguém. Então a tentação, toda tentação vem de Satanás. Aquilo que te dá prazer e que você sabe que é errado. Então, para você entender bem, se eu estou sendo provado ou tentado, tenha essa diferença. Isso é certo ou isso é errado? Se for errado e mesmo assim você está querendo fazer, é porque é uma tentação. Porque Deus não coloca em você nenhum desejo de fazer coisa errada. Entendido isso? Amém? Claro até aqui então? Amém? Então veja só, aí agora no versículo 2 do mesmo capítulo 1 de Tiago, Tiago começa a nos explicar. Eu gosto muito, irmãos, eu até aconselho você a ler várias vezes essa carta de Tiago, porque eu leio seguida essa carta aqui. Eu gosto muito do Tiago, né? Ele não tinha papas na língua, como diz. O que ele tinha que falar, ele falava. Ele chegou até a enfrentar o apóstolo Pedro um dia por uma coisa que o apóstolo Pedro estava fazendo e não estava muito correto. Eu admiro esse apóstolo aqui, o Tiago. Por quê? Porque ele falava realmente. Toda a palavra de Deus é verdade, mas ele tinha como é que eu vou dizer para você? Ele tinha uma maneira especial de falar aquilo que ia realmente lá no coração da pessoa, aquilo que vai no coração da pessoa. E toda a carta de Tiago aqui é muito importante. Leia várias vezes. Cada vez que você lê, você vai aprender uma coisa diferente. Então veja só, aqui no versículo 2 ele nos diz os benefícios das provações, não das tentações, das provações. Ele diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Olha só o que Tiago está dizendo aqui, irmãos. Quem sabe você diga assim, não, pastora, mas Tiago estava bem certo do que ele estava falando?
Porque ele está dizendo que eu tenho que me alegrar por passar por dificuldade? Você já parou para pensar nisso aqui? Ele está dizendo isso, ó. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por provações. Então, se você está sendo provado, irmão, em alguma área da tua vida, se alegre. Ah, pastora, mas como que eu vou fazer isso? Eu estou chorando, eu estou gemendo, buscando a bênção de Deus, buscando a resposta do problema. Como que eu vou me alegrar? Mas você deve se alegrar, porque olha o que ele continua dizendo no versículo 3. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, o que ele estava dizendo com essas palavras dele aqui? Que nós temos que nos alegrar, porque quando nós estamos sendo provados, nós temos que ter o entendimento de que é Deus que está me fazendo crescer. É Deus que está me aperfeiçoando. Amém? Ah, mas é difícil, pastora, se alegrar na hora de um problema bem grande. Mas quem tem Jesus tem a alegria de ser salvo. Então as provações são só mesmo para nos aperfeiçoar, porque a salvação já está garantida em Jesus. Amém? Graças a Deus. Aí então, veja só, ele continua falando agora como obter a sabedoria. Então aqui, ele está nos dizendo o que nós temos que pedir para Deus quando nós estivermos sendo provados. Estão vendo que é uma sequência aqui no capítulo, né? Então agora ele diz assim, ó. Ali ele está falando sobre a provação, então o contexto aqui é esse, a provação que vem de Deus, né? Aí ele diz assim, ó, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes improspera, e ser-lhe-á concedida. O que quer dizer isso? Que quando nós estivermos passando pela provação, a gente fica meio desorientado, às vezes sem saber o que fazer, não é verdade? O que você tem que fazer quando está sendo provado? Pedir sabedoria. Pedir sabedoria, ó. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes improspera e ser-lhe-á concedido. O que ele está dizendo aqui? Peça sabedoria para Deus para você lutar, para você passar pela provação, que Ele vai te dar e não vai te lançar em rosto, ou seja, não vai ficar dizendo como as pessoas falam, eu te ajudei, ficar te cobrando, sabe? Deus nos dá e não nos cobra. Amém? Ficar alegando, né? Tem pessoa que ajuda alguém e depois fica alegando o resto da vida. Deus não faz isso, Ele nos ajuda. Então aqui Ele está nos dizendo isso. Daí Ele continua dizendo assim, peça porém com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. A onda do mar vai e vem, né? E Tiago aqui está nos dizendo isso, que quando nós estivermos passando por provação, temos que pedir sabedoria de Deus para poder agir nessa situação de provação. Peça sabedoria, irmãos. Peça, diga, Espírito Santo, me oriente, me ajude, me diga o que fazer, me dá uma luz no fim do túnel, me orienta. É isso que nós temos que pedir para Deus. Só que daí ele continua dizendo, mas peça com fé. Porque aquele que pede duvidando é igual à onda, vai e vem, uma hora está indo, uma hora está vindo, então não se decide em nada. Mas, peça porém com fé e nada duvidando. Quando a pessoa diz assim, eu pedi para Deus, mas eu acho que Ele nem me escutou. Foi a onda do mar que foi e veio. Ou seja, está pedindo, mas não está crendo no que está pedindo. Pediu sabedoria para Deus, pediu orientação, mas já em seguida desacreditou na própria oração. É isso que eu digo, irmãos, assim,
Como eu vejo sempre em alguns cultos aqui, que é feito a oração, né? Na nossa aqui, no nosso culto de terça, não, graças a Deus, a não ser uma situação ou outra, mas aí é diferente, não estou falando disso. Mas às vezes as pessoas recebem uma bênção, uma oração aqui na frente, já foi determinado a bênção, já foi determinado a cura, a libertação, seja o que for, aí antes de ir embora ela vem e pede a mesma oração de novo. Teve fé na primeira? Não. Eu não estou falando de você não vir pedir oração, tá, irmãos? Aquilo que eu falei aquele dia de novo, do crente 6 horas. Não é isso? Mas aquela pessoa que recebeu a oração específica já para aquele assunto. E daí parece que se só uma pessoa orar, ou orar só uma vez, não resolve, tem que pedir mais uma. Antes de ir embora, ela pede de novo outra oração. Então não teve fé. Não teve fé, não creu, é igual a onda do mar. Não acreditou na primeira oração que foi feita. Aí no versículo 7 diz assim, ó: não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então por isso que às vezes as pessoas não são abençoadas. Porque não creem na oração que fazem. Não creem na oração que receberam. Foi feita uma oração, creia naquela oração que foi feita. Amém, irmãos? Entendido isso? Então, não suponha esse homem ou essa pessoa que alcançará do Senhor alguma coisa. Deus não vai abençoar porque ele não está crendo. Né? Aí no versículo 9 diz assim: as circunstâncias terrenas são transitórias. Aqui Deus nos orienta através da vida de Tiago, que as nossas provações são diferentes. Eu tenho certo tipo de provação, você tem outras. Cada um tem algum tipo de provação, né? Aqui Tiago falou do rico e do pobre. Olha só. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. O que ele estava dizendo? A pessoa pobre se glorie, ou seja, não que a pessoa vai se exaltar, mas se alegre na sua dignidade. O que é isso? Sirva a Deus com caráter de cristão. Ah, mas eu sou pobre. Pobre? Pode ser pobre no sentido financeiro, mas é rico diante de Deus. E daí ele diz, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Então aqui ele citou esses dois exemplos, o rico e o pobre, para nos mostrar que nós, cada um de nós tem um tipo de provação. O rico, não é pecado ser rico, mas é pecado se gloriar pela riqueza. Então ele disse, o rico se glorie na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, quer dizer, vai morrer igual o pobre, rico ou pobre. Entendido, irmãos? Amém? No 11 ele diz, porque o sol se levanta com seu ardente calor e a erva seca, e a sua flor cai e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Então, rico ou pobre vai ser provado por Deus. Tem salvo rico? Tem. Tem salvo pobre? Tem. Então vai ser provado, porque Deus não olha para isso, se é rico ou se é pobre. Ele prova para fortalecer a nossa fé. Amém? Então não importa qual seja a tua condição financeira, você é um salvo, você vai ser provado. Seja rico ou seja pobre. Você vai ser provado. Pode ter certeza, você pode estar passando pela provação agora, hoje ainda, né? Então, não reclame da provação, porque vem de Deus. Não adianta a gente ficar dizendo, ai, mas por que Deus prova a gente? Porque Ele sabe todas as coisas, Ele é Deus. Ele pode, foi Ele quem nos criou. Ele pode nos provar quando Ele quer. Amém, irmãos? Então veja só, a provação então é isso, né? Aí,
Eu vou usar aqui as palavras de um pastor que eu gosto, assim, dos estudos dele, que é o pastor Hernandes Dias Lopes. Vou usar as palavras dele, porque ele explicou muito bem essa diferença entre provação e tentação. Então eu vou fazer minhas agora as palavras dele para você entender bem. Que ele diz assim, ó: Deus nos prova, o diabo nos tenta. Deus nos prova para nos fortalecer. O diabo nos tenta para nos enfraquecer. Estão entendendo? Amém? Deus nos prova para enrijecer ou fortalecer a nossa alma. O diabo nos tenta para nos destruir. Ele não quer que a gente fique forte. Ele quer nos destruir. Entendido? Deus nos prova para nos aperfeiçoar. O diabo nos tenta para nos corromper. Estão vendo como é diferente? Sempre tem essa diferença. Deus nos prova para nos treinar para as dificuldades da vida. Ele nos prova para isso. Para a gente saber viver. Para a gente saber vencer as dificuldades que aparecem na nossa vida. Deus nos prova para isso. Para nos treinar para vencer as dificuldades. E o diabo nos tenta para nos fazer ficar rebeldes, desobedientes e chegar à morte. Ficou entendido, irmãos? Amém? Então, olhe bem, nunca reclame de ser provado. Nunca reclame, porque a provação vem de Deus. Não abra a tua boca para reclamar, porque senão você vai transformar a tua provação, que vem de Deus e que no final tem bênção para você, quando a provação passa, Deus nos abençoa. Nunca reclame, porque senão você vai transformar essa provação em tentação. E aí a tentação, nós vamos ver aqui, já no finalzinho aqui, desse capítulo, que nos diz que leva à morte. Então, olha só. Vou repetir isso aqui, eu acho importante repetir essas palavras do pastor Hernandes aqui, para você gravar bem. Ó, Deus nos prova, o diabo nos tenta. Deus nos prova para nos fortalecer, o diabo nos tenta para nos enfraquecer. Deus nos prova para enrijecer ou fortalecer a nossa alma. A alma, tá, irmãos? O diabo nos tenta para nos destruir, ele quer destruir a tua alma. Deus nos prova para nos aperfeiçoar. O diabo nos tenta para nos corromper. Deus nos prova para nos treinar, para nós vencermos as dificuldades da vida. E o diabo nos tenta para fazer nós ficarmos rebeldes, desobedientes e chegarmos à morte. Entendido? Amém? Então, olhe só. A provação vem de Deus e a tentação vem do diabo. Quando nós saímos das provas, nós estamos mais perto de Deus. Você já deve ter percebido isso. Quantas são as vezes que você enfrenta uma prova, uma dificuldade muito grande na tua vida, e que quando passa essa provação, porque termina, chega um momento que essa provação termina, mas pode ter certeza que vem outra, né? Sempre assim. Mas chega ao fim a provação. Então, quando essa provação termina, você vai estar mais perto de Deus, porque quantas já não foram as vezes que você disse assim: eu não sei aonde que eu encontrei forças para vencer isso. Você já passou por isso? Você já falou isso? Eu não tinha mais forças. Foi de Deus. É assim que a gente reconhece, né, o valor da provação na nossa vida. Por quê? Porque aí a gente diz, não, eu por mim mesmo eu não podia ter vencido isso. Foi Deus quem me deu a vitória. Então você está mais perto de Deus. Então a provação, quando ela termina, nós estamos mais perto de Deus. E a provação, irmãos, então guarde bem essa frase, a provação é santa.
tentação é maligna, tá? E Deus nos dá condições para vencer a tentação que vem do diabo. Vamos entender isso agora? Falar um pouquinho agora sobre a tentação. Abra a tua Bíblia aí em 1 Coríntios 10, 13. Primeira Coríntios 10, versículo 13. Diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Estão vendo como Deus é maravilhoso? Ele nos prova, e a hora que nós estamos sendo tentados pelo diabo, ele nos dá condições de vencer essa tentação. Então, olhe só, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Deus não vai permitir que você seja tentado de uma forma que você não tenha condições de resistir. A tentação que vier sobre você, sobre mim, sobre nós temos condição de vencê-la. Porque diz aqui, Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então Deus sabe até onde que nós aguentamos, irmãos. Deus me conhece, Ele sabe qual é o meu limite. Deus te conhece, Ele sabe qual é o teu limite, até onde que você vai aguentar. Então Ele não permite que a tentação passe desse teu limite. Entendido? Amém? Deus não permite que a tentação venha para nós de uma forma que nós não possa suportar. Deus é tão bom, tão maravilhoso, que até isso Ele faz por nós. Tudo Ele faz por nós, para nos livrar das armadilhas do inimigo. Então, não vem tentação para nós que nós não possa suportar. Então, quando nós caímos em tentação, é porque nós fomos fracos. E não tivemos condições de vencer aquilo. Por quê? Porque condições nós tínhamos, mas nós fomos fracos a ponto de não, vamos dizer assim, reagir contra aquela tentação. Ficou entendido isso? Porque se não vem tentação que nós não possa suportar, então toda tentação que vier sobre nós, nós podemos vencer sim. Então aquela história de usar o outro versículo da Bíblia que tem um outro significado, mas as pessoas usam para isso. Ah, mas a carne é fraca. Eu não aguentei, a carne é fraca. Não, a tentação que veio para você, você tinha condições de vencer. Não venceu porque não quis. Amém? Entendido? Então Deus nos dá o livramento. E a tentação, então, irmãos, nós sabemos que é pelos desejos da nossa própria carne. Então, olhe só o que Tiago nos diz no versículo 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Então a tentação, ela vem para nós baseado naquilo que nós somos, naquilo que nós gostamos, naquilo que nós sonhamos, naquilo que nós desejamos. É a nossa cobiça. É a nossa cobiça. Por quê? Porque o diabo vai usar do teu ponto fraco para te tentar e te fazer cair. Entendido, irmãos? Então vamos usar um exemplo bem simples aqui. Se a pessoa é drogada, vamos dizer assim, usa drogas, e está tentando se libertar, está fazendo, está se esforçando, está orando, o diabo vai fazer o quê? Vai colocar situações na vida dessa pessoa onde ofereçam para ele a droga, onde tenha
facilidade para ele cair nessa tentação. Então o diabo conhece o teu ponto fraco. Ele vai fazer você ser tentado pela tua própria cobiça. Quer dizer, você gostava daquilo, agora você está lutando contra, mas o diabo sabe, então ele vai te tentar justamente naquela área. Seja o que for na vida, eu usei o exemplo da droga aqui, porque é uma coisa bem presente nos nossos dias, né? Mas seja em qualquer área da tua vida, o diabo conhece teu ponto fraco. Então ali você tem que resistir. E uma coisa interessante, irmãos, é que nós não devemos lutar contra a tentação. Aí você pode dizer assim: "Ih, pastora, mas agora não entendi mais nada, não posso lutar contra a tentação?" Não, você não pode lutar contra a tentação, você tem que fugir da tentação. Por quê? 2 Timóteo 2:22, vamos ver? 2 Timóteo 2:22. Nos diz assim: foge outro sim das paixões da mocidade. Só até aqui. Foge outro sim das paixões da mocidade. O que isso está nos dizendo? Paixões da mocidade aqui está sendo usado como tentação. Foge. Então Deus não disse aqui: lute contra as paixões da mocidade. Tem diferença entre lutar e fugir. Se você está lutando, por exemplo, assim, uma pessoa alcoolizada, né? Um alcoólatra, está lutando para se libertar daquilo ali, está tentando, mas olha a diferença de lutar e de fugir. Cada vez que ele passa na frente de um bar, ele não consegue passar sem entrar. Então ele diz assim: "Ai, mas eu luto para eu não entrar. Mas quando eu vi, eu já entrei." Isso é a luta. Mas a luta é diferente de fugir, porque se ele fugir, ele vai evitar de passar pela rua que tem o bar. Entendido? Então tem diferença. Então tem diferença de lutar contra a tentação e de fugir da tentação. Então nós temos que fugir da tentação. Fuja da tentação, foge outro sim das paixões da mocidade. É a mesma coisa que Deus estava dizendo aqui: foge da tentação. Ficou entendido, irmãos? A diferença de lutar e de fugir? Não lute contra a tentação, fuja da tentação. Ou uma pessoa que é viciada em pornografia e está com o computador, o notebook lá no quarto. Cada vez que ela entra no quarto, ela diz: "Não, eu não quero, eu não vou", mas quando viu, ela já foi lá, já acessou site que não devia. Mas se ela fugir da pornografia, ela vai tirar o computador de lá. Ficou entendido a diferença de lutar e de fugir? Então nós temos que fugir. Fuja. Fuja. Claro até aqui, irmãos? Amém? Então, olhe só. Bem entendido aqui. O que é tentação? É tudo aquilo que vem dos nossos desejos da carne. Tudo aquilo que nós sabemos que é errado e mesmo assim nós temos vontade de fazer. Essa frase deixa a explicação mais clara para a gente entender bem. Por exemplo, você sabe que é errado roubar. Mas eu estou tendo a oportunidade, eu vou roubar. Está sendo tentado a roubar. Entendido? E provação é diferente. Então Deus vai te provar para te aperfeiçoar, para te fazer subir na fé, para te crescer no espírito. E nós temos, irmãos, vários casos na Bíblia, que eu não vou poder falar de todos, mas só para nós entendermos um pouquinho. Imagine só, Moisés, o grande libertador do Egito,
né, que foi usado por Deus para ser o libertador do Egito. Sabe quantos anos Moisés foi provado por Deus, irmãos, até ele chegar lá no Egito e tirar o povo de lá? 80 anos. 80 anos sendo provado por Deus. É uma vida praticamente. 80 anos. Mas Deus não podia usar Moisés antes dessas provas, porque ele queria aperfeiçoar Moisés para aquilo que ele tinha que fazer, porque não era uma tarefa fácil que Moisés tinha de fazer lá na frente de Faraó. Precisou de 80 anos, irmãos. 80 anos. Aí você pode dizer assim, mas isso vai ser para mim? Depende de você. Sabe por quê? Porque Moisés precisou ficar 80 anos em provação, ou seja, em treinamento de Deus, para poder depois ser um grande general, porque Moisés não foi só um líder, ele era um general, ele comandou o povo. E para isso Deus precisava de um Moisés forte, porque quando Deus chamou Moisés, ele disse assim, não, Senhor, eu não tenho condições de fazer isso, eu sou até gago. Ele disse assim, lembram que Moisés falou assim? Ele usou de desculpas, dizendo, Senhor, escolha outro, eu não posso. Moisés era melancólico. O melancólico sempre quer dar uma desculpa, eu não posso, eu não sei, eu não faço. Mas Deus queria o Moisés. Por que tinha que ser o Moisés? Porque o povo judeu, um povo difícil, Deus sabia que não ia ser fácil. Então ele precisou treinar Moisés por 80 anos. 80 anos, irmãos. Você suporta uma prova 80 anos? Quem sabe você está numa prova aí há 1 ano, 2 anos, 3 anos e está achando muito tempo? Moisés ficou 80 anos sendo provado por Deus, para poder ser usado para tirar o povo do Egito. Um outro que foi provado, Abraão. E olha só, esses aqui que eu estou citando são todos heróis da fé. Aqueles homens assim valorosos na mão do Senhor. Abraão, o pai da nação de Israel. Ele foi provado por Deus 25 anos. 25, diminuiu do Moisés. Você já vai entender, eu já vou falar por que uns é mais e outros é menos. Abraão, 25 anos ficou esperando o filho da promessa. Deus tinha prometido um filho para ele. Mas esse filho demorou 25 anos para chegar. E Abraão estava esperando. O Senhor vai me dar, o Senhor vai me dar. Enquanto isso, Deus estava preparando ele. Para quê? Para ser o pai da nação de Israel. Então, toda provação de Deus na nossa vida tem um propósito. E esse propósito é para Ele poder te usar melhor. Amém, irmãos? Entendido? Abraão, então, ficou esperando 25 anos pela bênção que Deus prometeu para ele. Você espera 2 anos pela bênção que Deus te prometeu? Imagine se Abraão tivesse dito, eu não quero mais saber de Deus, não vou mais ficar esperando esse filho, porque eu já estou velho. Quando Deus prometeu o filho para Abraão, ele tinha 75 anos. Quando o filho nasceu, o Isaac, Abraão já estava com 100 anos. 100 anos. 25 anos esperando. Aí você pode dizer assim, mas se eu for receber a bênção só no final da minha vida, não me adianta. Como não? O que está preparado para depois é muito melhor. Amém, irmãos? Então nós temos que saber esperar. Temos que saber passar pela aprovação, porque a aprovação vem de Deus. A tentação nós temos que fugir dela. Mas a aprovação nós temos que passar por ela sem reclamar, esperando com confiança. José do Egito. Deus treinou ele, provou ele por 12 anos para ele poder ser governador. Por quê? Porque José, quando ele foi vendido pelos irmãos dele, ele era um jovem. E era uma pessoa que, vamos dizer assim, talvez não tivesse muita experiência. Deus precisava aperfeiçoar José para ele ser governador.
porque era governador da nação mais importante da época. Deus ia usar ele para não deixar a nação de Israel morrer de fome. Porque aí vocês lembram daquele sonho do faraó que ele interpretou, e daí começou a juntar alimentos por 7 anos, os 7 anos de fartura para os 7 anos de miséria. Então, como que Deus ia usar uma pessoa fraca que precisava ser uma pessoa entendida das coisas, forte, para poder passar por essa situação difícil? Então Deus, vamos usar essa palavra, treinou José por 12 anos para chegar a ser governador. E nesses 12 anos José foi preso de novo. Primeiro foi vendido pelos irmãos, foi acusado pela mulher de Potifar, de que tinha tentado abusar dela, sendo que ela que tentou abusar dele, né? Mas ele foi fiel. Ele foi fiel a Deus, ele continuou na prova, sem reclamar. Ele era preso, na prisão Deus abençoava ele, tudo que ele colocava a mão multiplicava. Eu acredito que foram os prisioneiros mais abençoados que existiram no mundo, foram os que estavam presos junto com José, porque tudo que ele fazia era bom, era para o bem deles, né? Então veja só, José ficou 12 anos sendo provado por Deus. Davi também ficou 12 anos. José, desde o primeiro sonho que ele teve, então, esqueci de falar isso aqui. Desde o primeiro sonho que ele teve, que ele contou para os irmãos dele, eu sonhei que todos vocês se dobravam diante de mim. E os irmãos ficaram com raiva, né? Capaz que nós vamos nos dobrar na tua frente, José. E isso aconteceu depois de 12 anos. Davi também esperou 12 anos para se tornar rei de Israel. E nesses 12 anos ele foi perseguido por Saul. E várias outras coisas que aconteceram. Então olhe só, irmãos. É tempo. Se a tua aprovação já passou de 1 ano, glorifique a Deus, porque a tua vitória vai ser das grandes. Amém? Davi foi provado, depois foi rei de Israel. O homem segundo o coração de Deus. José foi provado, foi governador do Egito. Abraão foi provado, pai da nação de Israel. Moisés, 80 anos. O caso de Moisés me assusta. 80 anos, irmãos. Mas foi grandemente usado por Deus. E hoje até quem não é cristão conhece a história de Moisés. Não é verdade? Só vou citar mais um aqui. Os discípulos. Quantos anos Jesus treinou, provou os discípulos? Antes de enviar eles para pregar a palavra. 3 anos. Os discípulos foram menos tempo. 3 anos. Mas mesmo assim, teve o tempo de provação. Por quê? Porque é através da provação que Deus nos aperfeiçoa, para nós fazermos aquilo que Ele quer de nós. Amém, irmãos? Então aí, agora eu quero que você entenda o seguinte, A provação passa, um dia passa. E quando que Deus vai fazer passar a aprovação da minha vida, pastora? Eu vou te dizer uma coisa que talvez você diga, não, essa não foi uma notícia muito boa. Sabe quando? Deus não está nem aí para a nossa aprovação. Ele não tem pressa para que a nossa aprovação acabe. Não gostaram muito dessa ideia, né? Ai, pastora, agora me deu um desânimo. Mas é verdade, irmãos. Deus não está com pressa de nos tirar da aprovação. Sabe por quê? Porque se Ele nos tirar da aprovação, muitas são as pessoas que vão se desviar e vão para o inferno. E Ele quer que nós sejamos salvos. E porque Ele não tem pressa. Se você é um salvo, Ele sabe que você vai ser salvo, você vai aguentar até o fim. Você vai aguentar.
Mas, agora tem uma outra notícia para te dar. O tempo da aprovação, da tua aprovação, da minha aprovação, depende só de nós. O tempo que Deus vai levar para pôr fim na tua aprovação, depende de você e não de Deus. Como assim, pastora? Se a aprovação veio de Deus, é Ele que tem que tirar. Né? É o que a gente pensa, não é? Mas não é assim, sabe por quê? Moisés, 80 anos de provação. Abraão, 25. José, 12. Davi, 12. Os discípulos, 3. Então depende de nós, sabe por quê? Porque quanto mais você for uma pessoa difícil de conviver, mais a tua aprovação vai durar. Quanto mais difícil você for na tua personalidade, no teu caráter, mais a tua aprovação vai demorar. Sabe aquela pessoa assim que precisa mesmo mudar, porque é uma pessoa difícil. Moisés não era fácil, irmãos. Olhe bem, 80 anos. 80 anos. Aquela pessoa que muitas vezes não tem paciência de esperar a bênção chegar. Vai ser provado até aprender a esperar. Tem que aprender a esperar. Se não aprender a esperar, a provação vai continuar. Quer ver um exemplo? Falamos aqui de Abraão. Não vou ler, mas lá em Gênesis 16, nos fala, né, que Deus tinha prometido o filho então para Abraão, que levou 25 anos para chegar, essa bênção. Mas Sara, a mulher de Abraão, não teve paciência de esperar. Ela tentou dar uma ajudinha para Deus. O que ela fez? Naquele tempo era permitido, né, pela cultura do povo e até para a população aumentar, vários fatores. Eu não vou entrar nesse detalhe agora. Mas era permitido então que a esposa entregasse para o marido a sua serva, a sua empregada. E Sara tinha a Agar, uma serva egípcia, que ela disse assim, a Sara falando, eu não posso ter filhos, mas a Agar pode. Então eu vou dar a minha serva para o meu marido Abraão, ela vai engravidar dele, e aí vai ser como se fosse o meu filho, vai vir para o meu colo. Essa atitude da Sara era permitida pela cultura? Era. Mas não foi certa diante de Deus, porque Deus tinha dito, espere, eu vou dar. E ela quis dar uma ajudinha para Deus. Não, eu não posso. Então a minha serva pode, aí o filho vem para nós, é meu filho também. Então ela quis dar uma ajuda. Deus não precisa da nossa ajuda, irmãos. Ele é o Todo-Poderoso. Ele sabe a hora de tudo e a maneira correta de as coisas acontecerem. Nós só temos que esperar. E Sara daí não esperou. E a partir daquilo ali teve briga na família, porque depois o Ismael nasceu, a Agar engravidou, nasceu Ismael. Daí depois, quando chegou o Isaac, que era o filho da promessa, teve discussão entre as duas mulheres e entre as duas crianças. E aconteceu várias coisas. Abraão teve que mandar embora o Ismael e a Agar. E Deus fez deles a nação dos árabes. E por isso essa guerra que existe muito entre judeu e árabe começou ali. Por quê? Porque Sara não soube esperar em Deus. Então quando você quer dar uma ajudinha para Deus, quando eu quero dar uma ajudinha para Deus, pode ter certeza que não vai funcionar. Vai acabar em problema. Um exemplo, eu escuto muito isso às vezes de jovens, né, de pessoas que vêm conversar comigo, às vezes adolescentes. Pastora, mas você disse que Jesus está voltando, só que antes eu queria casar. Os meninos geralmente dizem isso. Eu queria casar, não quero que Jesus volte já. Mas irmãos, nem vou entrar nesse assunto do casamento, porque a volta de Jesus vai ser muito melhor do que um casamento.
né? Mas só para você entender. Aí às vezes a pessoa na pressa, o jovem na pressa de casar, não, eu quero casar, Jesus está voltando, então eu quero casar. Vai lá e pega a primeira que aparece. Vai ser feliz depois? Não soube esperar a que Deus tinha preparado, então vamos dizer assim, para ser a sua esposa. Não, Jesus está voltando, então eu vou casar logo. Eu quero é casar, eu vou pegar a primeira que aparecer. Está tentando ajudar a Deus? Não vai funcionar. O preço vai se tornar caro. Não vai ser feliz. Ficou entendido o exemplo, irmãos? Amém? Então eu digo assim, irmão, não reclame da aprovação. Você está esperando uma bênção? Espere. Não tente ajudar. Ah, mas já faz tanto tempo, eu preciso disso. Você precisa? Deus sabe que você precisa. Vai chegar o momento. E vai chegar quando você aprender a esperar. Se você quiser se aloprar, quiser ajudar Deus, vai ter consequência errada para você mesmo. Então, olha só. Agora vamos entrar para terminar. Já falei demais, como sempre. No versículo 14, quando Tiago diz assim, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, nós somos tentados pela nossa cobiça, é aquilo que nós queremos, que nós desejamos. Não é o que eu quero que vai tentar você, não é o que você quer que vai vir me tentar, é o que eu quero vai me tentar. O que você quer vai te tentar, entendido? Cobiça. Aí no 15 ele diz assim, então a cobiça depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O que significa isso aqui? Vamos analisar bem esse versículo 15 aqui. Então a cobiça depois de haver concebido. A cobiça vai conceber, o que é? Ela vai ser a mãe. A mãe de quem? Dá à luz o pecado. Então o pecado aqui é o filho da cobiça. Então a cobiça depois de haver concebido dá à luz o pecado. O pecado é o filho, a mãe é a cobiça. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A cobiça é vó da morte. Estão entendendo o que está dizendo aqui, irmãos? A pastora não está inventando, é a Bíblia que está dizendo, então a cobiça depois de haver concebido. A cobiça, ou seja, aquele desejo da carne, do teu coração lá, que você quer, que você sabe que é errado, mas você quer. Você caiu na tentação. Ser tentado não é pecado. Cair na tentação é que o pecado acontece. Aí então a cobiça, depois de haver concebido, quer dizer, você foi tentado, você deixou aquilo entrar no teu coração e você disse, eu quero, e vai lá e faz. A cobiça deu à luz o pecado. O pecado é o filho, a mãe é a cobiça. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O pecado, então, é o pai da morte. A cobiça é a avó da morte. Ficou entendido ou ficou complicadinho? É só você ler com atenção aí que você vai entender bem. A cobiça é a mãe do pecado e a avó da morte. Lembram do dia que eu preguei sobre cobiça? Como ela é terrível? Aqui está confirmando de novo. A cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Como assim? Nós temos outros personagens bíblicos, não vou poder citar todos agora, porque eu já vou terminar. Mas vou usar só o exemplo do Sansão. Irmãos, se o Sansão tivesse pensado que a atitude dele com Dalila, de ficar lá se deliciando no colo, vamos dizer assim, da Dalila, ia trazer para ele a morte e a cegueira, porque ele ficou cego e depois morreu, ele não teria feito. Então, antes de nós fazermos alguma coisa, de cairmos em tentação, vamos pensar, mas espera aí, o que essa consequência vai me trazer? Tem outros casos na Bíblia aqui, mas eu nem vou falar agora. Só o Sansão. Se o Sansão tivesse pensado, ele teria deixado a Dalila de lado. E todos os outros erros que ele cometeu, não foi só um, mas eu não tenho tempo de explicar agora. Mas ele não teria
praticado, não teria caído nessa tentação. Por quê? Porque além de eles vazarem os olhos dele, ele ficou cego e morreu. Então é bem isso aqui que diz, a cobiça. Ele cobiçou, ele desejou, ele queria aquela mulher para ele. Depois, praticou então, aconteceu o pecado. E o pecado gerou a morte. Entendido, irmãos? Então, olhe só, gente. Vamos vigiar. E vamos fugir da tentação. E nunca queira ajudar Deus. Deus sabe o que faz da tua vida. Deus sabe o que faz da nossa vida, irmãos. Ele conhece o nosso amanhã, nós não conhecemos. Amém? Provação vem de Deus. Tentação vem de Satanás. Fuja da tentação. E não reclame na provação. Porque senão, aqui do versículo 13 para o versículo 14... do 12 para o 13, no 12 está falando da perseverança na provação que vem de Deus. No 13, Tiago já diz, ninguém ao ser tentado, diga sou tentado por Deus. Então aqui, de um versículo para o outro, ele está dizendo que a pessoa, através das suas palavras, pode transformar a provação de Deus, que é boa, que é para o nosso bem, em tentação que vai nos levar à morte. Então não reclame, não murmure, não diga eu não aguento mais. Quando você usa essa palavra eu não aguento mais, o diabo pega e coloca um prato cheio na tua frente daquilo que você cobiça, daquilo que você deseja, daquilo que você está esperando. Amém, irmãos? Ficou entendido então? A diferença entre provação e tentação? Você foi abençoado com essa palavra? Amém? Vigie. E fuja da tentação, porque a tentação nos leva para a morte.